Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Lopes, esse aqui é o canal Manual da Independência, que a gente tem como objetivo fazer você se tornar independente de tomar bronca de patrão, independente de ter uma aposentadoria pelo INSS, você montar o seu próprio plano de ação, beleza? Então pessoal, nesse vídeo eu vou responder essa perguntinha bem básica, tá? Se você já entende um pouco sobre investimento, esse vídeo não é para você, esse vídeo é para quem tá zerado, o cara não sabe nada e tá querendo aprender. Primeira coisa, né? Então o título do vídeo é Não sei nada sobre investimento, como começar? Primeira coisa, a galera tem medo de investir, né? O Brasil é um país que você tem menos de 1 milhão de pessoas investindo na Bolsa de Valores, o que é um número ridículo, né? Tem que aumentar muito esse número aí, é sinal de que bilhões, talvez trilhões de reais as pessoas estão colocando na poupança, que tem um rendimento pífio, tem um rendimento ridículo de 4, não chega nem 5%, 4,5% mais ou menos. Então, galera, primeiro, a galera tem medo. Aí você fala assim, caramba, eu não vou investir porque eu tenho medo. Mas não tem necessidade de você ter muito medo. Por quê? Se você está investindo numa poupança, qual é o risco que você tem? O banco quebrar, tá certo? E aí é o mesmo risco que você vai ter investindo também em outros lugares. Investindo num CDB, por exemplo, que vai render muito mais. É a mesma coisa que você faz na poupança, que é emprestar dinheiro para o banco, só que lá você vai ter um lucro muito maior. Você vai ter, se você, dependendo da situação, você vai ter o valor da taxa Selic, que gira em torno ali de 6,5%, 6,7%. É muito melhor do que 4,5%, né? Então, galera, primeiro, a galera tem medo, fala assim, caramba, eu tenho medo de investir. Não tem necessidade nenhuma de ter medo. Agora, é claro, você precisa ter conta numa corretora. Você não vai abrir conta numa corretora fuleira, não é verdade? Você vai abrir conta numa corretora que tem uma solidez. No Brasil, a maior corretora que tem é a XP Investimentos, que tem debaixo do seu leque de empresas outras corretoras, como a corretora Clear e a corretora Rico, por exemplo. A XP Investimentos, recentemente o Itaú comprou quase que metade da XP, então uma empresa de investimento que é a XP, que já era sólida, agora está mais sólida ainda, porque tem um banco aí que tem décadas de resultados positivos e também uma excelente opção de investimento. Agora, então, assim, medo. O medo é fruto da ignorância, né? Você tem medo que você não conhece. Quando você começa a conhecer isso, seu medo vai diminuindo. É claro que eu, por exemplo, eu sigo uma linha de investimento que ela é um pouco mais conservadora, né? Investimento você sempre vai separar no conservador, no moderado ou no mais de risco. E é claro que quanto mais risco você tiver, mais dinheiro você tem chance de ganhar, mas é proporcional ao risco que está por trás. Eu sou mais conservador, sigo uma linha de investimento que a galera tem a seguinte ideia: investir 70% do seu valor em renda fixa, que é mais seguro, e os outros 30% em renda variável, que são as ações, por exemplo, os fundos imobiliários. Então, o que significa isso? Na pior das hipóteses, se der tudo errado nas ações ou na renda variável, você ainda tem 70% do seu patrimônio. Então, é tranquilo, tá? Então, tudo que eu for falar para vocês aqui, partam vocês do princípio que eu sou um cara mais conservador, que eu sou talvez muito mais medroso do que você para fazer essas coisas, e eu já faço há algum tempo. Então, significa que você tem condição de fazer tranquilamente também, tá? Então, galera, com a reforma da Previdência que a gente está vendo aí, não só a reforma, né, mas a crise generalizada da Previdência, não dá para você ficar dependendo de INSS, não é verdade? Então, qual é o legal aqui do investimento? Eu não penso em investimentos da seguinte forma: eu quero juntar um dinheiro para fazer uma viagem, eu quero juntar um dinheiro para fazer uma casa. Eu não penso esse tipo de investimento, tá bom? Você pode fazer investimento de curto prazo dessa forma, mas o que eu penso aqui eu quero fazer um investimento de longo prazo para quando eu tiver coroa lá, for me aposentar, eu estar com um bom volume investido em um patrimônio que talvez até me permita viver com os juros desse patrimônio, tá certo? E aí, galera, vou dizer para vocês algumas coisas que eu li, que eu me informei, que foram me dando empolgação para fazer isso. Eu quero ver se você também se empolga ouvindo essas histórias aqui. O Tony Robbins é um dos caras mais famosos assim de investimento, de mindset e tal. O Tony Robbins, ele tem um livro traduzido em português chamado Dinheiro, Domine Este Jogo. Nesse livro, inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir o livro. Se você adquirir com esse link aqui de baixo, você ajuda o meu canal.
Nesse livro ele conta a história de um cara chamado Theodore Johnson, que era um funcionário da UPS, que são os Correios americanos, que apesar de trabalhar nos Correios, ele teve uma história muito interessante. Por quê? Um belo dia um amigo dele chegou para ele e falou, cara, por que você não investe uma parte do seu salário? Ele falou, cara, mas eu ganho muito pouco, eu ganho $1.200 por mês, tenho que sustentar a família, pagar as contas, não tem como abrir parte de abrir mão de 20% do meu salário. Ele falou, cara, finge que é um imposto que você tem que pagar. Se fosse um imposto, você ia pagar. Então, separe esse dinheiro. E o cara falou, tá bom, como é que a gente faz? E aí esse amigo do Theodore Johnson auxiliou o Theodore Johnson a fazer esses investimentos. Ele foi fazendo esses investimentos durante a sua carreira. Esse cara que era funcionário dos Correios americanos, e essa matéria saiu até no New York Times em 1991, esse cara que era funcionário dos Correios americanos se aposentou com a fortuna de $71 milhões. Aí você fala, caramba, como isso é possível? É possível fazendo um investimento recorrente, com aportes mensais e com disciplina. O cara chegou nesse ponto, ele doou metade da fortuna, cerca de 35 milhões para instituições de caridade e tal, viveu com 35 milhões. Agora, não existe maneira fácil, tá? Você vai ter que investir, você vai ter que ter disciplina, vai ter que abrir mão de uma partezinha lá do seu salário. Mas o benefício é maravilhoso porque o que está por trás disso tudo são os juros compostos. O que significa juros compostos? É os juros sobre juros. O que está por trás disso? É aquela situação, vou explicar na prática para você. Quando você fica devendo cheque especial, você fica devendo R$1.000 no cheque especial. Deixa um tempo lá devendo R$1.000. Daqui a pouco você vai olhar, você está devendo 50 mil. Por que o negócio explode assim de repente? É o chamado juros compostos. Só que isso o banco faz para ferrar com a gente. Agora já imagina você usar os juros compostos ao seu favor. Aí você vai se dar bem pra caramba. Então, quando você usa o cheque especial ou você não paga a fatura do cartão de crédito, o banco vai te cobrar a dívida com base em juros compostos. Mas você pode usar os juros compostos para emprestar dinheiro para o banco. Um dispositivo que você tem para fazer isso é o famoso CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Você empresta dinheiro para o banco e o banco vai usar o teu dinheiro e vai te devolver com os juros compostos. Então, isso abre a tua mente. Você fala, caramba. E o Theodore Johnson é exemplo de um cara que era funcionário dos Correios e ficou multimilionário com um investimento de 20% do seu salário durante 30 anos da sua carreira, tá? Então, pessoal, espero que eu tenha quebrado um pouco o medo de vocês, tá? Vamos quebrar, eu vou continuar falando sobre quebrar esse medo aí um pouquinho ainda nesse vídeo. Então, pessoal, primeira atitude que você tem que fazer você vai abrir a conta numa corretora. Eu uso a corretora Rico, aconselho vocês também, é a que eu conheço. Ela tem taxa zero para quase tudo, só ações que você vai pagar uma merrequinha lá, tá? A Clear, que é a corretora da XP também, ela tem taxa zero para ações, mas eu prefiro usar a Rico porque a plataforma é tranquila, é fácil de usar. Então você vai abrir lá a sua conta lá na Rico. A Rico vai te dar uma conta, o número de conta deles, da XP Investimento. E aqui o que você vai fazer? Você vai pegar o seu valor que você tem no teu banco normal, vai fazer um TED para a sua conta da Rico e aí você vai investir o seu dinheiro, tá? Só que a primeira atitude para você investir o seu dinheiro é você fazer um fundo de emergência ou um colchão de emergência que o pessoal costuma chamar, né? E aí, esse fundo de emergência você faz como? A gente tem duas opções interessantes de fazer esse fundo de emergência. Você pode usar o Tesouro Selic, que é você emprestar dinheiro para o governo brasileiro, ou você pode usar um CDB também, que é você emprestar dinheiro para um banco, tá? Aí você fala assim, pô, mas se o banco quebrar? Primeiro, você vai olhar a situação do banco antes de você botar dinheiro no banco, né? Você não vai botar dinheiro num banco que você nunca ouviu falar, que você não sabe a realidade do banco. É muito fácil saber a realidade do banco, é só você acessar um site chamado Banco Data. Nesse site você coloca o nome do banco, você vai ver a performance dele, quais são os índices, o índice de Basileia, por exemplo, que é um índice que mede a performance do banco. Você vai ver se o banco tiver tudo certinho, beleza, você pode investir seu dinheiro ali. Aí você fala assim, pô, mas se mesmo assim der uma zebra o banco quebrar? Existe um negócio chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo garante a você até 250 mil por instituição financeira por CPF. Então, se você tem 250 mil investido num banco e o banco quebrar, você consegue resgatar esse dinheiro por meio do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas a gente não vai, isso é coisa rara, você não vai geralmente chegar a ter que acontecer isso, mas você pode ficar tranquilo. Até 250 mil,
você tem essa tranquilidade. E o que você faz? Depois, se você tiver mais do que 250 mil, você bota o resto em outro banco, que aí o FGC vai continuar te garantindo, que aí já é outra instituição financeira, tá bom? Então a reserva de emergência tem que ser um dinheiro que você pode tirar a qualquer momento. Isso nos investimentos se chama liquidez, tá? Aí você pergunta assim, esse investimento tem liquidez? O que significa liquidez? Significa que eu consigo pegar o dinheiro de volta rápido. Então, você tem a opção do Tesouro Selic, que ele vai, você vai emprestar dinheiro para o governo brasileiro, ele vai seguir a taxa Selic, que é 6,5%, 6,7% ali por cento ao ano mais ou menos. E quais são as vantagens ali do Tesouro Selic? A vantagem do Tesouro Selic é a segurança, porque você está emprestando para o Brasil. Se o Brasil, por acaso, tiver dificuldade de pagar, arcar com suas despesas, ele pode imprimir mais papel moeda. Então, imprimindo mais dinheiro, ele resolve esse problema, né? E aí, o teu risco de emprestar dinheiro para o governo é o Brasil quebrar. E o Brasil, graças a Deus, nunca quebrou, então a chance disso acontecer é pequena, ainda mais por causa disso que ele tem, como ele tem o controle da Casa da Moeda, ele pode imprimir dinheiro a hora que ele quiser, né? Isso é uma vantagem que o banco não tem. Agora, a vantagem do CDB é que a rentabilidade é um pouquinho maior e você recebe o dinheiro no mesmo dia, tá? É tipo poupança, né? Poupança você saca o dinheiro e entra na mesma hora na tua conta. O CDB não entra instantaneamente na sua conta, mas ele entra no mesmo dia, tá? Então, uma vantagem do CDB é que você pode tirar o dinheiro ali e pegar no mesmo dia. A vantagem da Selic, do Tesouro Selic, é que você pega no dia seguinte, tá? Chama de D+1, é o dia mais um. O CDB com essa liquidez diária, ele é D+0. Agora, é claro que esse é um CDB específico. Quando você for investir o seu dinheiro nesse tipo de CDB, você tem que procurar duas coisas. Primeiro, CDB com liquidez diária. O que significa isso? Que você pode tirar no mesmo dia. E um CDB com 100% do CDI de renda. CDI é um critério que ele é praticamente igual à taxa Selic. Então, o que significa? Esse CDB ele rende 100% do CDI. Significa que ele está rendendo praticamente a taxa Selic, que é mais ou menos o que vai render o Tesouro Selic, tá? Então, assim, o colchão de emergência é o dinheiro que você tem que ter de uma reserva de emergência. Como é que é essa reserva em termos de proporção? Geralmente, a galera aconselha o seguinte: se você trabalha numa empresa, se você é funcionário, é interessante você ter 6 meses de gasto mensal nesse investimento. Vamos supor, poxa, o meu gasto mensal que eu preciso, eu vou colocar um valor alto aqui, mas é para arredondar, tá? Eu gasto 10 mil por mês, né, para manter a minha qualidade de vida. Não é o valor que eu gasto pagando conta, é para manter a minha qualidade de vida. Para manter minha qualidade de vida por mês, eu gasto 10 mil. Então, o legal é você ter 6 meses desse investimento, que vai dar, obviamente, 60 mil. Se você trabalha por conta própria, se você é empresário, se você tem o seu próprio negócio, é legal você ter um ano de dinheiro desse valor guardado. Aí vai dar 120 mil. Aí você fala, pô, cara, eu só vou começar a poder investir nos investimentos legais quando eu completar 60 mil investido numa reserva dessa. Não necessariamente, você pode começar. Eu fiz o seguinte, eu comecei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer a minha reserva de emergência, eu comecei a investir em algumas ações e alguns fundos imobiliários, que aí já é renda variável, que aí tem um risco um pouquinho maior. Então, você não precisa necessariamente esperar chegar a 60 mil para poder investir em outras coisas mais legais, mais rentáveis. Não, você pode ir fazendo meio a meio. Vamos supor que você tem R$300 por mês para investir. Você pode botar 150 lá no Tesouro Selic e 150 você investe em ações. É claro que com valor pequenos você tem que comprar ação no mercado fracionário. Eu vou deixar esse assunto para o próximo vídeo, tá? Vou concentrar esse vídeo aqui sobre essa reserva de emergência. Então, pessoal, se você pensar assim, qual investimento então que é melhor para eu fazer o meu colchão de emergência? O Tesouro Selic ou o CDB com 100% do CDI e liquidez diária? É o que eu estava falando para vocês, né? A vantagem do CDB é que ele rende um pouquinho mais e que você pega o dinheiro no mesmo dia. A vantagem do Tesouro Selic é a segurança, né? E a desvantagem é que você não pega no mesmo dia. E é claro que para você ter a rentabilidade máxima no Tesouro Selic, você ter aquele valor pré-combinado, você tem que chegar até o final do prazo desse investimento. Porque o Tesouro Selic, todos esses investimentos, ele tem um prazo, tá? Geralmente esses CDBs ele tem prazo de 1 ano ou 2 anos e tem um valor mínimo, às vezes é R$1.000 o valor mínimo.
Então, o que é vantagem no Tesouro Selic é você pode começar investindo merrequinha, tá? Você começa lá com R$ 90, com R$ 100, você já começa a investir. O limite mínimo dele é bem pequeno. Essa é uma vantagem legal do Tesouro Selic. Então, pessoal, para começar a investir é tranquilo. Você abre a conta na corretora e aí você vai fazer o teu cadastro lá, você vai fazer um TED do seu banco para a corretora e você não vai deixar o dinheiro na corretora, você já investe logo. Vamos supor, eu tenho conta numa corretora e o meu dinheiro está todo investido lá em ações, Tesouro Selic, CDB e por aí vai. Aí essa corretora quebra. Eu não vou perder dinheiro nenhum, porque o meu dinheiro não está na corretora, meu dinheiro está no tesouro, está nas ações, entendeu? Você não vai deixar dinheiro parado na conta da corretora. O dinheiro cai na corretora, você já joga nos investimentos. Então é mais uma segurança que eu estou passando para vocês aqui, tá? Então, galera, não precisa ter medo, é uma coisa segura. Eu sou um cara extremamente ressabiado, eu faço isso já há um tempinho. Então eu tô te falando, abre uma conta na corretora, separa uma parte do seu salário todo mês para você investir nisso aí, coloca todo mêsinho lá, porque aí você vai se tornar independente do INSS e você vai montar uma carteira de investimento, que investimento eles chamam de carteira, que é como se tivesse um leque de vários investimentos ali dentro, né? Você pode ter Tesouro Selic, você pode ter Tesouro IPCA, você pode ter CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, fundo de investimento, ação, fundos imobiliários. Então, essa expressão carteira de investimento é o leque de coisas que você tem ali dentro dos seus investimentos. Então, com essa atitude, você vai começar a montar uma carteira previdenciária. O que significa isso? Uma carteira que daqui a um tempo, daqui a 20 anos, 30 anos, vai te dar um patrimônio tal que você vai se aposentar tranquilo, tá? Aí você fala, pô, mas é muito tempo. Querido, o tempo vai passar querendo você ou não. Tá? Você investindo ou não investindo, você vai piscar o olho e passaram 20 anos. Não é melhor passar 20 anos e você falar, fiz tudo certo, tô tranquilão agora? Não é muito melhor? Para você ter uma ideia, se você pega hoje um investimento que tem do Tesouro, que é Tesouro IPCA 2045, o IPCA é a taxa de inflação, então ele é um tesouro que é um investimento que acompanha a taxa de inflação mais um adicionalzinho, tá? Por isso que é IPCA+, ou seja, é a taxa de inflação mais um valor. Se você bota 100 mil nesse investimento, em 2045, que é daqui a 25 anos, 26 anos, se você bota 100 mil daqui a 25 anos, você vai estar com 1,5 milhão investido, tá? Se você botar uma vez só 100 mil, e ou você, em vez de, se você não tem esse valor, claro, você pode ir botando R$500 todo mês até chegar lá, você vai chegar lá com uma fortuna investida, tá? Por isso que eu tô te falando, você ganha com o tempo. Por isso, tem que começar logo, tem que começar hoje. Você começa hoje, você já corre atrás, abre a sua conta na corretora, é tudo gratuito. Você não vai pagar nada, só se você for investir em ações você vai pagar alguma coisa. Esses investimentos que eu estou falando aqui, você não vai pagar nada. A corretora Rico não cobra nada para você investir no Tesouro Direto, que um deles é o Tesouro Selic, e em CDB, tá? Você vai pagar uma taxinha lá de 0,1% ao ano, que é da custódia da Bolsa. Só isso, tá bom? Então, galera, começa logo e é uma coisa que você pode fazer para você e para os seus filhos, tá? Porque se o teu filho tem 10 anos hoje, você começa a botar R$100, R$200, R$300 todo mês numa conta para ele, você pode abrir conta para criança. Nessas corretoras, criança pode ter conta, é claro que o pai é o responsável, mas pode ter a conta. Se você começa a botar R$200, R$300 todo mês para o seu filho daqui a 20 anos, ele está com uma fortuna, cara, ele está com mais de R$1 milhão investido lá. Ninguém fala isso, por quê? Porque se falar isso, você não vai precisar mais tomar bronca de patrão, ficar saindo para trabalhar de madrugada e voltar de noite. Você pode montar o teu negócio e ser independente, tá? Então, o Manual da Independência, nosso canal, tem como função te ajudar nisso. É mais ou menos isso a ideia, tá? Então, reveja esse vídeo com calma e preste atenção aí nos detalhes, porque é simples, tá bom? Não fique com medo, você tem que ter medo de chegar, tá velhão lá com 70 anos de idade e não ter feito nada para se prevenir, tá bom? Então, primeira coisa, monta a sua carteira previdenciária para você se aposentar tranquilo, monta o seu colchão de emergência. Se você tem R$1.000 ali, você já bota num CDB, só que tem que ser CDB
com 100% do CDI de rendimento e liquidez diária, tá? São poucos CDBs que têm essa opção. Às vezes você entra lá na Rico, tem 4 opções só. E aí você tem que ver qual a opção melhor, porque tem uns que o mínimo é R$5.000, tem uns que o mínimo geralmente o mínimo que eu já vi é 1.000. Se você não tem R$1.000 para botar, bota no Tesouro Selic. Você pode botar todo mês R$100, 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 e aí daqui a pouco você está com um volume legal ali que já te permite ter um colchão tranquilo para você investir em outras coisas, beleza? Se tiver alguma dúvida, na medida do possível, eu respondo aqui embaixo, tá? Vou deixar alguns links aqui da Corretora Rico, do Banco Data, para você se informar. E é isso, galera. Espero ter ajudado. Deixo um abraço para vocês. Terça e quinta a gente vai ter vídeo nesse canal aqui, então a gente volta aí no próximo vídeo conversando mais sobre como se tornar independente e autônomo e totalmente livre dessas maluquices que o mundo impõe sobre nós, tá bom? Forte abraço, galera. Valeu!